Meu nome é Tatiane e hoje iremos falar sobre 5 segredos do inconsciente que muitas vezes controlam as nossas vidas. Primeiramente, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui em aberto sobre: será mesmo que você controla a sua vida? Então fica aqui nesse vídeo que eu irei falar sobre os 5 principais motivos, comportamentos que controlam sua vida e que são originados no inconsciente. Coisas que estão lá no inconsciente que muitas vezes não percebemos e que no nosso dia a dia reproduzimos e nunca mudamos esses comportamentos. Lembrando que os 5 pontos principais que eu irei citar aqui não significa que você vai ter os 5 pontos, mas geralmente na clínica psicanalítica, nos atendimentos, são 5 principais motivos que chegam em análise e que muitas vezes incomodam as pessoas. O primeiro ponto é: por que você se importa tanto com quem não liga para você? Você já percebeu que muitas vezes corremos atrás de quem não nos valoriza? Você já percebeu que muitas pessoas tendem a querer a aprovação de quem os rejeita? Quantas vezes você já presenciou cenas e pessoas que correm atrás de quem não os valoriza, de quem os rejeita, de quem os humilha, de quem às vezes exige demais, nunca nada tá bom e a pessoa tá lá em cima tentando se provar, tentando a aprovação dessa pessoa? E como que a psicanálise explica esse comportamento? O sujeito geralmente repete comportamentos de forma inconsciente, ou seja, em algum dado momento da vida dele, ele aprendeu que as coisas são daquela forma. Então imagine, por exemplo, uma criança que na infância ela era cobrada, não recebia carinho, afeto, e de tanto o pai, a mãe, a família, a sociedade exigir determinadas coisas dela e nunca elogiar, nunca retribuir, essa criança se acostuma a sempre estar correndo atrás, se provando. Então imagina essa criança sempre correndo atrás da aprovação dessas pessoas, desse vínculo que é mais próximo dela, na tentativa de se sentir útil, de se sentir amada, aprovada. Então, o comportamento na fase adulta muitas vezes tem reflexos de situações na infância, situações dentro da família, no meio dos parentes, da sociedade em que a criança se inseriu. Então a personalidade ela vai se formando no decorrer da vida dessa criança e na fase adulta ela nem percebe que está reproduzindo aquilo, ali se torna tão comum que ela não percebe o que está causando a origem desse comportamento de correr atrás de quem sempre não aceita ela. E porque o sujeito, mesmo depois de adulto, ele continua teimando em correr atrás de quem não aceita, de quem não está disponível, porque o indisponível, de forma inconsciente, ele gera uma crença de que aquilo que é difícil eu ter tem muito valor. E se eu conseguir aquilo que é muito difícil, aquilo que está inacessível, eu me sinto valorizada ao ter algo que é muito difícil. Então, de forma quase que coletiva, o ser humano tende a querer aquilo que é indisponível, porque ele aprendeu que o indisponível às vezes é uma forma de amor, é uma forma de algo super valioso e também gera uma determinada falta nessa pessoa e ela quer conquistar aquilo, então ela é movida pelo desejo de ter aquilo. Isso nos leva ao segundo tema, que seria o fascínio secreto pelo que é caro e inalcançável. Muitas vezes aquilo que é caro, inalcançável, indisponível, ele tem grande valia. Ele
transmite uma simbolização de alto valor, de reconhecimento. Então o ser humano tende a querer aquilo que é muito difícil porque ele se sente super valorizado com aquilo, ele sente amado. Pensa só, você conquistar uma pessoa totalmente difícil, você se sentiria amada ou amado. Ao ter alguém, às vezes, muito disponível, a gente imagina alguma coisa esquisita tem ali, por que essa pessoa tá tão fácil? É como se não valesse a pena, é como se não surgisse aquela adrenalina de tipo algo que te estimula, aquilo que gera a satisfação de conquista. Então, para o sujeito, o que é difícil, o que é inalcançável, muitas vezes gera a sensação de status, de poder, de satisfação, de reconhecimento e até mesmo de amor. Então, se formos parar para pensar, muitas vezes não queremos o objeto em si, mas sim o que ele simboliza. Ou seja, às vezes eu não quero aquele carro caro, às vezes eu quero o que ele simboliza. O que o carro caro simboliza? Status, poder, autoridade. Quando você deseja se relacionar com uma pessoa com uma boa aparência, isso também super te valoriza, você também se sente bonito se relacionando com uma pessoa bonita, ou de repente, uma pessoa inteligente, se você quer se relacionar com uma pessoa que é intelectual, isso super valoriza você se sentir também uma pessoa intelectual. Então, muitas vezes projetamos no outro uma coisa que irá fazer nossa necessidade de falta ser alcançada. Criamos a ilusão de que ao ter determinadas coisas, teremos uma completude. Então, essa crença de ter algo caro, inacessível, algo indisponível, ela não é o objeto do desejo em si, mas ela tem um significado que faz com que eu, tendo aquilo, sinto uma determinada coisa que me remete a uma falta que eu tenho. E isso nos conecta ao terceiro tema, que seria o vício invisível, viver preso ao que falta. Então, quando a pessoa não tem consciência de que ela é movida pela falta e que, na verdade, ela não deseja aquilo, mas ela deseja o que aquilo representa, ela continua fazendo e repetindo os mesmos padrões de comportamento. Porque ela vai repetindo na tentativa de conquistar e de suprir aquela falta. Então, se você for pensar um pouquinho, quantas vezes a gente não vê comerciais, propagandas, marketing que faz você acreditar que ao ter tal coisa, você será tal coisa, que ao ter um produto, você vai resolver tal problema da sua vida. Então, o ter geralmente vem com um significado de que você irá suprir uma falta. Então, o ser humano, ele é movido emocionalmente pela falta, ele é conectado com a falta. A falta o faz se mover. Então, por que muitas vezes a pessoa conquista algo e já cria um outro sonho, uma outra meta? Por quê? Ele conquistou aquilo e aquilo em si não era o que ele queria. Então, imagine uma pessoa que fala assim, quando me relacionar, vou ser feliz. Ele encontra um relacionamento. Não, mas agora quando eu casar, eu serei feliz. Aí se casa. Não, mas agora quando eu tiver minha casa própria, aí ele consegue a casa própria. Não, mas agora quando eu tiver um filho, aí tenho filho. Não, mas agora quando eu me aposentar. Então, é como se o desejo, a falta, se deslocasse sempre para outro objeto, tá? A tentativa de suprir aquilo que a pessoa não sabe o que ela realmente quer, o que tem dentro dela que está faltando. Muitas vezes a pessoa não sabe. E quando ela não percebe isso, e ela não sabe a origem disso, o que ela faz? Ela sempre vai recorrendo a outra coisa, na tentativa de não sentir isso. Ao invés dela parar para refletir, pesquisar, tipo fazer uma análise para descobrir o que está causando esse sentimento,
ela continua correndo atrás de muitas coisas. Não que a gente não deva ter sonhos, metas, propósitos, mas existem pessoas que se tornam compulsivas nesse comportamento, a ponto de causar sintoma e sofrimento. Então, até um certo ponto, a falta ela gera um movimento que nos faz alcançar objetivos, mas quando isso excede aquilo que é considerado saudável, a pessoa começa a ter sintomas, a pessoa começa a ter problemas de saúde, depressão, ansiedade, ficar com compulsões. Então é importante descobrir a origem dessa tentativa insaciável de suprir a falta. Não que a gente vai se conformar com a falta, mas tem pessoas que vão sofrer muito se elas não conseguirem suprir aquilo e aquela sensação que às vezes incomoda. Então, a análise ela serve para você entender, não necessariamente deixar de sentir, mas você saber lidar, se conhecer um pouquinho melhor e entender qual é o seu funcionamento e como não sentir com tanta intensidade esses sintomas. Porque você sabendo o que está causando, você consegue controlar melhor. Então a análise serve para você descobrir, você ir a fundo em questões que você desconhece sobre você. Então, muitas pessoas podem apresentar o mesmo sintoma, lembrando que o mesmo sintoma não significa que a pessoa passou pela mesma situação e pelo mesmo trauma. Sintomas iguais podem ser origem de traumas diferentes, por isso que não existe uma receita certa que eu diga que, se você tem tal sintoma é porque aconteceu tal coisa. Não. Existe sim uma probabilidade de origens, igual eu falei no início do vídeo, questões na infância, na sociedade, no meio dos parentes, das pessoas que você conviveu. Mas a interpretação daquele momento na infância, ela é única para cada pessoa. E isso a gente descobre em análise. O que aconteceu em algum determinado momento da sua vida e como você interpretou isso faz com que você tenha um comportamento hoje. E é isso que a gente descobre fazendo análise. E esse assunto, ele puxa o gancho para o quarto tema de comportamentos que são repetitivos e as pessoas às vezes não percebem. O quarto ponto é: por que a mesma situação destrói uns e fortalece outros? Muitas vezes o que chamamos de qualidade, na verdade, são traços de traumas na infância. Então, uma pessoa que é muito pontual hoje em dia, uma pessoa que é perfeccionista, uma pessoa que gosta de fazer tudo certinho, que se cobra e tem que ser tudo muito perfeito, no meio social isso é muito bem visto. Uma pessoa que é pontual, não se atrasa no trabalho, uma pessoa que faz tudo rápido e se cobra e que sempre está tentando dar o seu melhor, para os outros ela é vista como uma pessoa incrível, uma pessoa pontual, uma pessoa excelente, um ótimo trabalhador. Só que só a pessoa sabe o quanto ela sofre se cobrando, quanto ela sofre sentindo que ela nunca está sendo boa o suficiente, o quanto ela sofre cobrança consigo mesma de nunca aquilo ali que ela está fazendo está bom o suficiente. Os outros podem até reconhecer, mas ela não consegue reconhecer que aquilo ali ela está sendo boa o suficiente, que ela está sendo útil. É como se sempre tivesse um defeito no que ela faz. Por quê? Em algum momento ela se sentiu inútil, em algum momento ela foi cobrada excessivamente. Nunca elogiaram talvez ela em determinado momento sobre o que ela fez e ela acha até estranho receber elogio, ela nem aceita. É como se ela não se sentisse merecedora. É como se por mais que ela fizesse, ela não se sente capaz. Então vai ser aquelas pessoas que não conseguem dar uma pausa, respirar, se permitir descansar. Muitas vezes vão ficar naquela correria do dia a dia e tipo, não posso parar,
porque senão eu não estou sendo uma pessoa útil, eu não estou sendo uma pessoa prestativa. Então, isso já vai gerando um sintoma de cansaço, de cobrança excessiva. Em outros casos, tem pessoas que vão ficar depressivas, vão se tornar totalmente paralisadas, não irão fazer nada. Então, o mesmo trauma pode gerar comportamentos diferentes. Umas se destroem, outras elas inovam, elas criam coisas. Só que tanto quem deixa de fazer quanto quem faz tem uma origem no inconsciente. Só que cada pessoa reage de uma forma diferente. Então tem pessoas que irão se entregar à depressão, não irão fazer nada, não vão ter interesse em estudar, em trabalhar. E outras vão usar esse trauma para se sobressair, para não, eu vou fazer, vou vencer. Só que tanto quem deixa de fazer quanto quem faz está sendo estimulado por uma questão do inconsciente. Então, uma pessoa, por exemplo, que teve uma cobrança excessiva, ela pode muito bem estudar sem parar, tentar melhorar como sujeito, tentar dar o melhor de si. E outras que simplesmente não irão fazer nada, elas vão se conformar, talvez vão projetar no outro que o outro não tem capacidade, né? Na psicanálise chamamos isso de projeção, quando eu não reconheço algo em mim e projeto na outra pessoa como se fosse outra pessoa que fosse aquilo, como se ela que fizesse aquilo, ou deixasse de fazer uma determinada coisa. Então, cada pessoa reage ao trauma de forma diferente. E, como já foi dito, essa descoberta do sintoma e de como ele tomou forma é muito particular. Cada pessoa interpretou sua vida de uma forma em um determinado momento e criou um mecanismo de defesa, uma forma de lidar com ele bem particular. Então, cada pessoa lida com o seu trauma de forma particular. Uns, como já foi dito, eles reagem de forma positiva, outros de forma negativa. Os de forma positiva também têm traços de sintomas e traumas, só que de uma forma que cause uma satisfação na sociedade. Vamos chamar isso de sublimação. É quando eu pego algo e sublimo, eu pego essa coisa que me causou dor, mas transformo ela em uma coisa útil. Então, eu já vi casos de pessoas que na infância foram obesas, por exemplo, e pessoas riam dela, crianças caçoavam. O que ela se tornou na fase adulta? Uma pessoa extremamente neurótica com o corpo. Hoje em dia a pessoa malha sem parar e vai comer, pesa tudo na balança. Então ela sublimou esse trauma de uma forma positiva. Mas isso não significa que ela não sofra internamente. Talvez vai ter momento que ela se sente sobrecarregada com toda essa pressão de ter que ter um corpo perfeito, de comer o alimento pesado, de ter que malhar todos os dias da semana. Então ela faz uma coisa que é boa, só que se não tomarmos cuidado, o que acontece? Ela tem um sofrimento interno que só ela sabe, quem está de fora não percebe. Mas ela sente, às vezes, o sofrimento de estar esgotada, de sempre fazer aquilo, mas sente que tem que fazer aquilo. E tem outras pessoas que são visíveis, é aquela pessoa que realmente não sublima o seu trauma, é aquela pessoa que reage ao trauma de outra forma, se entregando a compulsões, a drogas, bebidas, a comportamentos que destroem. Então, essa é a diferença. O trauma, ele pode ser sublimado para coisas consideradas boas na sociedade ou de forma destrutiva, que se torna mais visível. As pessoas olham assim o comportamento e falam, essa pessoa está se destruindo. E por último, para encerrar esse vídeo, né, sobre os 5 principais comportamentos que surgem do inconsciente, que moldam nossa vida no dia a dia, é o mapa para sair do labirinto. Como a análise transforma
tudo. Então, qual o propósito da análise? Entender porque buscamos quem não nos valoriza, seria o primeiro ponto. Como que eu entendo por que eu estou repetindo tanto isso? Que já foi dito. Por que eu busco quem não me valoriza? Como que eu faço para descobrir a causa desse meu comportamento? Lembrando, cada pessoa pode ter a mesma reação, só que uma origem de trauma diferente, com outro significado. Então, para cada pessoa, um mesmo comportamento pode ter um significado diferente. Por isso que em análise perguntamos muito o que significa tal situação para aquela pessoa, porque eu posso achar que significa algo para mim, enquanto para outra pessoa significa uma coisa totalmente diferente. Outro ponto é romper o ciclo de supervalorização do inalcançável. Entender que o valor não está, às vezes, naquilo que é difícil, que o valor não está naquilo que é inacessível. É entender o porquê que eu valorizo tanto que é caro, tanto que está indisponível, por que eu faço isso? Você já se perguntou o porquê que você valoriza aquilo que você não tem? Qual seria o seu motivo particular para fazer isso? O terceiro ponto, lidar de forma saudável com a falta. Se você não puder ter um relacionamento com uma pessoa específica ou ter o relacionamento em si, se você não puder ter um objeto, uma aparência específica, um status, um emprego, como que você lida com o fato de não poder ter? A questão não é ter ou não ter, mas como você lida com a situação em si, seja qual for. Então, o ser humano, às vezes, ele não sabe como lidar e de repente as reações dele têm uma origem. E você sabe qual a origem da sua reação ou por que você reage de determinadas formas? Isso é uma coisa para se pensar, para se refletir, para se aprofundar. O quinto ponto, reagir de maneira mais consciente diante das situações, que foi o que eu acabei de falar. Ter consciência de que, ao ter situações que me causam desconforto ou conforto, ou seja, qual seja a situação, como que eu reajo a isso? Por que eu tenho determinada reação? Como me sinto também após essa reação? Porque às vezes reagimos e ao reagir de uma forma não muito agradável, ainda nos culpamos depois dessa reação. Então, como que eu tento equilibrar o que eu sinto, saber de onde vem, o porquê que eu estou sentindo aquilo e não se cobrar também, não sentir, porque às vezes a pessoa se cobra não sentir uma determinada coisa ou não passar por uma determinada situação. Então, como que você reage e se comporta relacionado a cobranças, situações, frustrações, ilusões que você cria na sua mente que é tal coisa e de repente aquilo não acontece daquela forma. Então, tudo isso é um objeto muito importante na análise. Tudo que acontece, tudo que você faz ou deixa de fazer, tem um motivo inconsciente para você decidir por que vai fazer ou não aquilo. E para finalizar, a análise, como já foi dito, ela é um instrumento para descobrir a causa daquilo que causa sofrimento, daquilo que causa o sintoma. Tem pessoas que não sentem ou não têm consciência do seu sofrimento, mas tem repetição de comportamento. Ela não percebe que está fazendo sempre a mesma coisa. E é justamente isso que às vezes dificulta a mudança, quando você não tem consciência que você repete, quando você não tem consciência de que isso é um padrão e que tem uma origem, dificilmente você muda. E o primeiro passo para a pessoa mudar isso é ela desejar, ela querer, né? Muitas pessoas, elas não se dispõem a falar assim, vou mudar isso. Ela acredita que não existe outra forma de existir, mas é possível existir de outras formas.
E isso a gente só descobre fazendo análise. Quando você se dá conta de coisas que você faz, aí você tem a capacidade de mudar. Se você não se dá conta, você não muda. Por quê? Você não percebeu que ali tem um ponto que está atrapalhando alguma coisa na sua vida, que está te impedindo de evoluir em uma situação. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar socialmente, no serviço, nos relacionamentos, no dia a dia. Então, a partir do momento que você toma consciência, você se torna responsável por si mesmo. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa e ela falou assim: "Ah, eu sempre desisto de fazer análise porque as pessoas não conseguem dar conta de mim, elas não conseguem dar conta." Ela, em outras palavras, quis dizer que as pessoas não conseguem fazer ela mudar. Só que na verdade não é a gente que faz ela mudar. Não é o psicanalista, não é o terapeuta, não é o psicólogo. É a pessoa que precisa desejar mudar. Então a pessoa transferiu a responsabilidade falando: ninguém dá conta de mim. Na verdade, nós que temos que dar conta de nós mesmos, só que isso é uma escolha. É necessário desejar mudar. Se a pessoa não desejar, ela sempre vai ficar correndo atrás de outros meios mais fáceis, como tomar remédio para depressão, para ansiedade, beber compulsivamente, fumar, usar drogas compulsivamente. Então, tem pessoas que acham fácil não acessar esses problemas, não se dar conta do que está causando esses sintomas e escolher meios mais fáceis que não exijam mudança do seu comportamento. Então, as pessoas muitas vezes continuam na mesma situação, no mesmo sofrimento, porque elas não querem ver a causa do problema e falar assim: eu vou mudar, eu estou escolhendo mudar. Então a pessoa precisa desejar mudar, a pessoa precisa ter coragem para falar assim: eu vou me responsabilizar e eu vou fazer diferente. Então esse é o ponto primordial para que a pessoa ela saia da repetição, que ela consiga mudar de vida, é escolher ser responsável pela sua vida e não delegar sua situação, seu problema, seus sintomas como se fosse culpa de outra pessoa. É mais fácil culpar outra pessoa do que falar assim: não, eu me responsabilizo e se tal coisa está acontecendo comigo é porque eu escolhi fazer isso. Então muitas pessoas delegam ao outro: não, é culpa do outro, é por causa do outro. Não, o outro que tem que tentar me curar. Não, o outro tem que tentar fazer eu mudar. O outro tem que dar conta do meu sintoma. Se torna muito fácil assim, né? E a pessoa fica frustrada, insatisfeita, porque ela vai perceber que o outro não pode fazer nada por ela se ela não mudar de comportamento, se ela não mudar de ponto de vista, se ela não enxergar o que tem ali no interior dela, no inconsciente dela, que não faz com que ela saia daquela repetição. E quando a pessoa acessa esses traumas, essas coisas que estão no inconsciente, quando a pessoa se dá conta do porquê que ela tem comportamentos, porquê que aquilo irrita ela, porquê que causa tal sensação, só que muitas vezes o sintoma ele vai diminuir, porque ela vai ver que aquilo ali que tinha um significado não faz sentido mais para ela. Ela fala: nossa, eu me irritava com tal coisa desnecessária, tal pessoa fazia tal coisa para mim, isso me irritava, hoje eu não me importo mais. Por quê? Pode ser que ela viu o que estava causando aquela frustração, aquela irritação, aquele incômodo, e hoje aquilo ali ela vê que não faz sentido eu me importar com isso mais. Eu me importava com isso porque eu pensava assim, assim, assim. Hoje eu já penso de outra forma. E ao mudar a forma de pensar, a forma de interpretar, né? Porque temos uma interpretação de um modo que gera um sintoma. Quando mudamos a interpretação, a visão sobre aquilo, muitas vezes não nos importamos e aquilo não nos atinge mais, que é o ponto fundamental para mudar todos
os comportamentos que foram citados durante o vídeo, por que eu me importo com quem não tá nem aí para mim. Então, quando a gente entende a causa, quando a gente percebe que temos uma crença enraizada e um significado que está ali escondido, que não sabemos exatamente qual é, quando nós conectamos, né? Porque às vezes um ponto que impede e um ponto que faz a pessoa também não acessar é o medo de sentir aquela sensação que em algum momento ela sentiu que foi dolorosa, então às vezes a pessoa tem medo de acessar aquilo que causa dor, então às vezes ela vai mascarando, vai colocando outra informação ali no lugar, uma outra coisa, na tentativa de não acessar aquilo. Então a análise também eu costumo dizer que é um ato de coragem. Tem que ter muita coragem para sentar, para falar o que você sente. Tem gente que tem dificuldade para sentar e falar, ela acha que é fragilidade se abrir, falar o que ela sente, suas limitações, suas fragilidades emocionais, ela se sente exposta e por isso muitas vezes ela vai escondendo, vai mascarando, vai reprimindo e quanto mais reprimido, mais sintoma, porque você acaba não colocando para fora aquilo que você gostaria de colocar, aquilo que parece até besteira, ai, o que vão achar se eu falar tal coisa em análise? E uma outra coisa que é muito importante é entender que não existe assunto incrível na análise. Ah, eu tenho que falar sobre tal coisa porque isso aqui é bombástico. E tal coisa eu não posso falar que é patético. Não existe nenhum assunto patético na análise. Qualquer coisa dita em análise, né, como falamos, a associação livre, qualquer coisa, você é livre para falar sobre qualquer coisa, porque às vezes uma coisinha que é simplesinha aos olhos de um, para você não é. E aquilo ali pode ter um efeito muito grande em você, pode gerar sintoma, pode gerar insatisfação, pode gerar muitas coisas negativas. Então o importante é a pessoa ter coragem de falar algo sem ter medo de ser julgada. Esse é o primeiro passo. Então, tem gente que acha que é besteira sentar na frente de um psicanalista, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, qualquer que seja a profissão dessa pessoa que escuta o outro, né? Às vezes a pessoa acha que é uma besteira, mas que resultado vai ter se eu falar da minha vida para aquela pessoa, se eu falar sobre o que me incomoda? Ele não vai fazer nada por mim. Só que a grande chave é a gente ter coragem de falar o que sente, sem medo do julgamento, sem medo da crítica. O ser humano, ele se cobra demais, ele imagina que o outro vai criticar, que o outro vai julgar. E da mesma forma que recorremos a outros meios, né, que tem pessoas que vai recorrer a remédio, igual já foi dito, vai recorrer a comportamentos compulsivos. Só que ao trabalhar questões inconscientes que muitas vezes são vistos como algo banal, né? Às vezes é visto como algo banal falar. Como que o falar vai resolver? Só que quando eu falo, eu entendo o que está acontecendo comigo, eu começo a refletir sobre coisas que eu estou dizendo, que às vezes eu nem percebo. E tem pessoa que vai fazer 10 análises, vai falar as 10 vezes sobre o mesmo assunto, ela vai começar a se sentir culpada de repetir tanto aquele assunto. Só que não existe uma quantidade de vezes que você pode falar sobre aquele assunto, e por mais que você fale a mesma coisa, não vai ser vista da mesma forma. Nem pelo psicanalista e nem por você mesmo. Imagine você assistir um filme 10 vezes. Eu costumo dizer que eu já assisti filmes mais de 10 vezes, o mesmo. E toda vez que eu assisto o mesmo filme, eu me deparo com uma nova informação, um novo detalhe que de primeiro eu não vi. Eu já tenho uma nova reflexão sobre uma cena, às vezes eu vejo aquilo de uma outra forma diferente. Então é importante sempre falar o que te incomoda, por mais que seja a mesma coisa, toda análise. Uma hora vai cair a ficha, você vai falar, agora é tal coisa. Depois você vai ver um outro detalhe, nossa, mas também tem tal coisa que mexe comigo e tal motivo. Então, sempre vai ser importante o que a pessoa tenha a dizer, por mais que seja a mesma coisa. Então, a pessoa nunca tem nada a dizer, sempre ela tem.
ela só não sabe disso ainda. Às vezes ela só não está acostumada a ser ouvida. Eu costumo dizer que no mundo as pessoas sempre querem dar palpite, falar faça isso, faça aquilo. E quando ela se depara com uma pessoa que está ali disposta a ouvir o que ela tem para dizer, sem julgamento, sem dar opinião, sugestão ou solução, a pessoa se assusta, porque ela não está acostumada com a liberdade de livre expressão, de fala livre, de poder falar o que ela quiser, ser ouvida, sem julgamento, sem crítica, e ter a oportunidade de decidir, que é o fundamental da análise. O que você faz com a sua vida? Então, a análise também serve para pegar as rédeas que você põe na mão de outra pessoa e pôr na sua mão. Você vai aprender a decidir, ter coragem de ser livre, porque muitas pessoas não têm coragem de ser livres. Elas estão acostumadas à prisão que o outro impõe, a regra social, o meio social, o que esperam dela. Ela quer ser tudo o que os outros esperam que ela seja, mas o que você deseja ser. Isso é uma coisa que você descobre em análise. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem tiver interesse de fazer análise, fazer uma entrevista para ver como que funciona, tirar mais dúvidas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O meu contato, vocês podem entrar em contato comigo, eu atendo online. E aí vocês podem fazer um teste, se permitir algo novo, né? A fazer análise. Então, geralmente eu faço uma entrevista, é importante que você se sinta à vontade para fazer análise com uma pessoa específica. Então, eu sempre converso um pouquinho antes, tiro todas as dúvidas. Também tem vários colegas de trabalho, se não quiserem fazer análise comigo, tem outras pessoas que eu posso indicar também. Tem o site com conteúdos para quem tem interesse em fazer uma formação em psicanálise. Também temos supervisão para quem é estudante de psicanálise. Então, qualquer coisa que você precise, seja análise, supervisão ou curso, eu vou deixar aqui a descrição no vídeo e vocês podem entrar em contato comigo. Quem tiver dúvidas, sugestões de novos temas, perguntas, pode também deixar aqui nos comentários as perguntas, as dúvidas, as sugestões, as críticas. Porque o que eu digo aqui não é verdade absoluta, né? É um ponto de vista. Eu costumo dizer aqui o que é certo e errado. Isso seria um tema para o nosso próximo vídeo, o que é certo e errado. Se você quiser saber, aguarde aqui no canal que eu também irei fazer um vídeo sobre esse tema. Então deixa aqui nos comentários sugestões, críticas, dúvidas ou também pelo WhatsApp. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.